Pronto. Gravação iniciada, vamos começar a aula. Vamos lá, moçada. Gente, conforme foi falado na semana anterior, né, que expliquei para vocês, a gente já vai partir de só nos aplicativos de desenho no computador, mais popularmente conhecido pelos aplicativos de CAD, ok? Porém, para a gente partir de solo nesses aplicativos, tá? Eu preciso fazer uma coisa com vocês antes de começar a falar de AutoCAD, KiCad, GeniaCAD, RaioCad, tá? O que significa isso? Aprender a mexer nos comandos não é difícil, é muito simples e super fácil. O pulo do gato desses softwares, tá, desses programas, ele está exatamente em como eu vou utilizar estes comandos. Em qual situação eu utilizo eles? Tá? Esse que é o pulo do gato. Tá? A maior parte dos cursos que a gente tem aí, por aí de CAD, eles começam a falar, você tem que usar o comando line. O comando line se usa assim, 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 assado. Se vira. Mas por que eu tenho que usar o comando dessa forma? Por que eu tenho que usar o comando line para fazer o que ele está falando que eu tenho que fazer? Então, a gente vira robô. Vai seguindo aquilo que o instrutor, nesse caso é o instrutor mesmo, né? Vai mandando fazer. Terminou o curso, aí você vai tentar uma vaga no mercado de trabalho. Aí eles vão dar para vocês um teste. Aí você vai olhar o teste vai olhar para você, vai ficar aquele namoro. Você olha para o teste olha para você, assim por diante. Aí você fala assim, por onde eu começo essa bagaça? Qual o comando que eu vou utilizar para fazer isso? Eu aprendi o CAD, eu aprendi os comandos, só que eu não aprendi como utilizar os comandos. Em qual situação eu utilizo os comandos? Esse que é, na minha opinião, tá? O maior pecado que muitos cursos por aí fazem, tá? E eu não estou falando somente do curso da empresa A, B ou C, estou dizendo de quase todas. Porque, em geral, o pessoal, nesses cursos, explicam os comandos. O comando line serve para isso, faça isso. O comando orto serve para isso, faça isso. Mas em qual momento eu utilizo? E por que é que eu utilizo? É que a maioria dos cursos não explicam. Tá? Quem já fez curso de CAD por aí, ou quem já mexe com CAD, pode dizer se eu estou falando besteira ou não. Pode falar, sem medo de ser feliz. Ninguém vai se manifestar? Então tá. Não estou falando besteira. Obrigada, Rubens. Eu estou falando, assim, digo isso por experiência própria, porque fui aprender CAD fazendo um curso, né? E diga-se de passagem, o curso era voltado para mecânica. Metade da turma era da área de civil, mas o curso era só mecânica. Falei, pô, legal. Mas por que eu uso o comando line? Por que eu uso aquilo outro? Por sorte ou azar, eu não sei. Na época, eu tinha feito já o curso técnico de edificações e tinha feito estágio aonde o meu orientador do estágio, na empresa onde eu trabalhei, ele me ensinou o seguinte, isso serve para qualquer área na área de construção civil, tá? Antes de qualquer coisa, antes de sair reproduzindo um desenho, antes de sair executando o que aquele desenho pede, ou orçando o que aquele desenho está informando, analisa o desenho. Entenda o que ele está querendo te transmitir. Entenda como ele foi construído. No momento que você conseguiu entender como ele foi construído, o que ele está te informando, para que ele serve e tudo mais, você consegue fazer um orçamento super rápido, você consegue
fazer uma maquete dele rápido, você consegue ir para a obra e executar ele rápido. E do mesmo jeito, você consegue ir para o CAD e desenhar ele de uma forma rápida, compreensível e sabendo de antemão, intuitivamente, quais são os comandos que você vai precisar para fazer aquele desenho. Então, o pulo do gato é conhecer o que você precisa reproduzir ou o que você precisa projetar. Sabendo, conhecendo isso, você faz tudo de uma forma rápida. Você otimiza o seu trabalho. Em outras palavras, se eu perder 10 minutos para interpretar o que eu preciso fazer na hora que eu vou executar, eu já tenho todo o passo a passo, todo o mecanismo na minha cabeça e ele se torna intuitivo. Tá? Aí vocês devem estar se perguntando, o que essa doida tá falando que eu não tô entendendo? É porcaria nenhuma. Vai parecer que eu tô me intrometendo na matéria de outros professores, tá, gente? Diretamente estou, indiretamente não estou. Por quê? Porque todas as disciplinas, uma se intromete na outra. Né? Existe o que a gente chama de interdisciplinaridade. Uma disciplina acaba se interferindo na outra e assim por consequência. Tá? Então, antes de mais nada, eu preciso que vocês saibam ler um projeto. Aí você vai mas daí a gente vai ter com a professora Roseli. Não, com a professora Roseli vocês vão aprender a desenhar o projeto, as técnicas de desenho do projeto. E, consequentemente, vão aprender a ler o projeto também. Só que, a ler projeto, vocês vão aprender com a Roseli, com o Arnaldo, comigo, com o Anselmo, em outras palavras, com todos os professores do curso inteiro, vocês vão ler projeto. Vocês vão aprender a ler esse bendito desse projeto. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque antes de eu ensinar para vocês como é que se utiliza o comando line, eu tenho que entender como é o porquê dele. E para entender o porquê dele, eu tenho que saber aonde eu vou usar ele, em que situação eu vou usar ele. Nesse caso, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Agora vocês estão vendo o meu computador. Nesse caso, tá? Eu já deixei disponível para vocês, tá? Aqui no item arquivos, material de aula, eu já deixei disponível a planta, que nós vamos trabalhar ela no CAD, tá? Do início ao final do semestre. Então, quase todos os comandos de CAD, quase todos os comandos de CAD que eu vou passar para vocês, será em cima dessa planta. Então, eu vou ensinar vocês a fazer a leitura da planta com o olhar do desenho de reprodução para CAD. Tá? Essa planta, ela já está aqui aberta. Tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Ela está aqui. Tá? Essa planta eu peguei justamente da apostila da professora Roseli. Então, em algum momento, com a professora Roseli, vocês vão ter que reproduzir essa planta no papel. Tá? E eu estou antecipando para vocês reproduzirem ela no CAD. Tá? A professora Roseli já sabe que eu pego as plantas dela para trabalhar com vocês. Isso daí não é de hoje, já é de vários semestres atrás. Por que eu faço isso? Preguiça de procurar um projeto novo para vocês trabalharem? Não. Também vai. Mas para vocês terem uma produção mais completa da informação. Tá? Como que eu vou desenhar esse projeto no CAD e como é que eu vou desenhar ele à mão? Tanto é que quando vocês forem desenhar ele à mão, que vai ser mais para o final do semestre, vocês vão ver que vocês vão desenhar ele super rápido, porque vocês já entenderam a constituição desse desenho, porque a gente está trabalhando ele no CAD. Tá? Então, vamos entender ele. Entender em que sentido? Primeiro,
Deixa eu diminuir mais um pouco aqui o zoom. Do que se trata esse desenho aqui? Tá? Esse desenho trata-se de uma casa com 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Como é que eu sei disso? Primeiro que está escrito fato. Tá? Então, aqui eu tenho dormitório 1 e dormitório 2. Eu tenho aqui minha sala, eu tenho aqui minha cozinha e aqui o banheiro. Tá aqui a casa descrita tudo direitinho. Então, eu já sei em quantos ambientes ela está dividida. Ok? Então, essa é a primeira interpretação que a gente faz num projeto, para saber descobrir o que é o que nele aqui. Tá? Agora, a gente vai pegar e vai determinar um dos ambientes. Pronto. Eu vou determinar um dos ambientes. Esse ambiente que eu vou determinar vai ser este dormitório aqui. Vou trabalhar com esse daqui primeiro. Para a gente começar a trabalhar no CAD. Já vou começar com esse dormitório aqui. Então, eu vou dar um zoom bem bacana nele. E vou analisar. Tá? Vou esquecer o resto. Esquecer o restante. Esquecer esse pedaço aqui, por enquanto, não me interessa. Meu Deus. Por enquanto, não me interessa. Só vai me interessar esse ambiente aqui. Tá? Esse dormitório aqui. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, eu analisei a casa como um todo, para saber quais são os ambientes. Agora, eu vou analisar esse ambiente específico. A pergunta que não quer se calar nesse ambiente específico. Qual é a figura geométrica que este ambiente está representando? É um retângulo. Perfeito! Retângulo. Perfeito, exatamente isso. Um retângulo. Por que eu estou partindo dessa informação com vocês? Para a gente entender que 99%, tá, dos ambientes numa construção, eles partem de um quadrado ou de um retângulo. Ou vocês não tinham prestado atenção nisso antes? Eu já tinha reparado já. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente sempre vai partir de figuras geométricas. Tá? O desenho de construção civil e os desenhos que vão ser reproduzidos em CAD, eles partem do desenho geométrico. Então, a todo momento eu vou fazer perguntas referentes a conceitos de geometria. Geometria básica, não estou falando de geometria analítica. Tá? É geometria básica. Tá, gente? Calma. E não precisa fazer cálculo. Tudo bem? Esse retângulo, qual é a medida que esse retângulo tem? Na construção civil, a gente tem uns objetos que a gente chama de cota. O que significa cota? São as informações de medidas. Tá? Essa informação aqui, de 3 metros, está dizendo o seguinte, que desta parede até esta parede aqui, tá? Este vão aqui mede 3 metros. Isso significa que essa outra medida aqui de 3,70 é referente a esta parede até bater na próxima parede, que é essa daqui. Então, este vão maior mede 3,70 metros. Em outras palavras, eu tenho um retângulo de 3 por 3,70. Então, quando eu for começar a desenhar esse ambiente dormitório, eu tenho que partir de um retângulo de 3 metros por 3,70 metros. Tudo bem até aqui o raciocínio? Sim. Sim, professora. Quero construir primeiro esse raciocínio com vocês, para a gente partir para as ferramentas de CAD propriamente dita, tá?
Mas antes de eu partir para as ferramentas de CAD, propriamente dita, preciso saber de vocês o seguinte. Todos vocês vão conseguir ter o AutoCAD ou alguns de vocês têm problema com o equipamento e não vão conseguir o AutoCAD porque o equipamento não suporta o AutoCAD, precisa de um software mais leve, ou não tem nem computador e precisa trabalhar pelo celular? Professora, eu não consigo para agora. Tô planejando comprar a partir do mês que vem. Não, calma, eu não quero que vocês saiam na louca comprando também. Não, não, professora, como eu falei na aula anterior, é um investimento que eu vou fazer porque eu quero seguir na engenharia, mas eu estou planejando comprar um notebook que seja bom a partir do mês que vem, no caso, setembro. Tá. Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Para saber se, de repente, eu trabalho com vocês já direto no AutoCAD ou se eu trabalho que nem eu fiz nos semestres anteriores, utilizando o QCAD, que é um software bem mais leve, depois para o AutoCAD e depois trabalhando com o GeniaCAD, que é o software, que é o aplicativo pelo celular. Tá? Só por conta disso, para saber qual a linha que eu vou partir com vocês. Como vocês ainda estão se encontrando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar primeiro pelo QCAD, depois pelo AutoCAD, e se sobrar tempo na aula, eu ainda explico pelo... eu tenho que pôr o celular na bateria, porque tá acabando a bateria, agora que eu me toquei. Né? E na sequência, pelo celular, tá? Que é o GeniaCAD. Então, assim, enquanto vocês vão se encontrando tá nesse negócio, volta pro presencial ou não volta, fica naquela confusão, a gente vai trabalhando dessa forma aí para ninguém sair prejudicado. Tá? E lembrando, não é para vocês saírem na louca para comprar equipamento, não, gente. Porque eu entendo a questão financeira de todo mundo aí. Tá? Nem todo mundo consegue sair agora para comprar um computador que aguente o bendito do CAD. Tá? Então podem ficar tranquilos. A pessoa aqui é ruim até um certo ponto, mas é compreensível no outro. Então, vou abrir aqui o QCAD. Tá? O princípio do QCAD, do AutoCAD e do GeniaCAD é o mesmo para todo mundo. Por que eu vou trabalhar inicialmente com o QCAD aí com vocês? Porque ele é ridículo de se mexer. Começa por aí. Ele é muito babinha, muito facinho. Entendendo o conceito nele, quando eu jogo para o AutoCAD, fica intuitivo para vocês também. Por isso que eu gosto, muitas vezes, de começar com ele, tá? Bom, se alguém quiser baixar o QCAD, eu esqueci de falar isso na última aula, tá? Basta vir aqui. Google. Eu já estava no Google, disfarça. QCAD. Tá em inglês, mas a gente pede para traduzir, tá? Assim, eu não tenho vergonha de falar para vocês. Meu inglês é terrível, para não dizer que ele é inexistente. Tá? O software, ele está exatamente nesta página, que eu já vou deixar o link aí para vocês. Tá? Ele pertence a essa empresa, tá? Que é a Open Source. Tá? Vocês conseguem baixar o QCAD? Vem aqui em clicar em baixar, tá? Que eles chamam de versão Professional Test. O que significa? Você consegue baixar ele e depois converter ele para a versão free. A versão free do QCAD, ele bloqueia algumas ferramentas. Mas são ferramentas que, por enquanto, para a gente não interessa, que são mais voltadas para o 3D. Tá? Então, para a gente trabalhar o 2D basicão, ele funciona bem. Tá? A versão trial é por 30 dias, depois você consegue converter essa versão trial para a versão free. Tá? E ele tem a explicação aqui embaixo de como você faz isso. Tá aqui. A explicação. Na verdade, você tem que apagar três arquivinhos dentro dele. Tá? Então, pode baixar em função
do sistema operacional que você tem aí e tudo mais. E aí, quando você abrir, ele está aqui aparecendo bonitinho. Tá? Como é que funciona todos esses softwares de CAD? Tá? Ele funciona com ferramentas, tá? E com áreas de visualização. A primeira área de visualização importante para a gente é essa área preta aqui, cheia de pontinho, que é nada mais nada menos que a minha prancheta de trabalho. Então, tudo que eu for trabalhar, tudo que eu for desenhar vai ser nessa área. Tá? E quem serão as minhas ferramentas de trabalho para desenhar uma linha, um arco, fazer um retângulo, um quadrado, uma circunferência, o que for? Elas estão aqui nessa barra lateral da esquerda. Então, todas as minhas ferramentas de construção, modificação do desenho estarão todas aqui. Tá? A mesma coisa vai acontecer no AutoCAD. Agora já mudei de software. Estou no AutoCAD aqui. Eu tenho toda a minha prancheta de trabalho com toda essa área preta. E as minhas ferramentas de trabalho, elas estão todas aqui em cima. Essa daqui é uma parte das ferramentas. Aí eu tenho mais essa, mais essa, mais essa e assim por diante. Tá? O AutoCAD, gente, ele tem muito mais ferramentas do que o QCAD. Porém, porque a gente precisa trabalhar as parcas ferramentas que o QCAD tem, dá para a gente trabalhar muito, bastante, tá? Quando a gente trabalha no AutoCAD, a gente não chega a trabalhar nem com 5% das ferramentas que o AutoCAD tem, para vocês terem uma ideia. Com menos de 5% das ferramentas que o AutoCAD tem, a gente consegue fazer muita coisa. Tá? Então, é um software bacana? É. Mas ele tem muita coisa que nós acabamos não utilizando. Tá? Já o QCAD, ele é muito mais leve. Tá? E do que ele tem, eu também quase não utilizo nem 10%. E tem muito menos ferramentas que o AutoCAD. Não chega a chegar nem 10% direito do que ele tem. Tá? Então, eu quis mostrar esses paralelos para vocês verem o seguinte. Não é um software tão conceituado, porém, ele me faz a mesma coisa. Obrigada. Tá? Vou fazer agora o retângulo de 3 por 3,70. Meus 3 metros está no sentido horizontal. Então, eu vou vir aqui no QCAD. E eu já sei que eu vou ter que fazer um retângulo. Só que como o retângulo é constituído? Ele é constituído de 4 linhas. Tá? O retângulo ele é constituído de 4 linhas. 2 linhas na horizontal e 2 linhas na vertical. Eu vou começar com o comando de linha com vocês logo de cara. Eu não vou ir direto para o comando de retângulo, tá? Então, vou começar com o primeiro comando de linha, que é o mais basicão para os CADs. Então, meu desenho de retângulo, se eu fosse desenhar ele na mão, eu saberia que ele é uma linha na horizontal, uma na vertical, depois outra na horizontal e outra na vertical. Ok? Então, vamos para o QCAD. Então, eu vou trabalhar com a linha. Então, a ferramenta de linha é essa daqui, ó. Ferramenta de linha. Chamei a ferramenta de linha. Ele quer saber de mim que tipo de linha que eu quero trabalhar. Se é uma linha através de pontos já conhecidos, se é uma linha a partir de um ângulo, ou se é uma linha na horizontal ou uma linha na vertical. Opa, já gostei da brincadeira. Eu vou trabalhar uma linha na vertical ou na horizontal. Vou começar na horizontal primeiro. Informo que eu quero trabalhar na horizontal. Ele, perfeito. Você quer trabalhar na horizontal. Eu cliquei lá no item horizontal. Tá aqui, o item horizontal. Antes de eu começar a clicar qualquer canto aqui na tela, eu tenho que informar qual que é a minha medida dessa linha horizontal. Quanto que ela vai medir? Então, voltando aqui para o nosso desenho, a linha na horizontal, ela mede 3 metros. Então, eu vou digitar 3 de 3 metros, tá?
A unidade de medida, quem define sou eu, desenhista. Então, informei que são 3, então quer dizer que são 3 metros. Digito 3, dou Enter. Vou dar um zoom grandão aqui, fica mais fácil para você. Deixa eu tirar essas pontinhas que tá me irritando. Tá? Vocês estão vendo que colado no cursor, tá? Eu tenho uma linha amarela tracejada e do lado esquerdo, na horizontal, eu tenho um traço branco em cima da linha amarela. Estão conseguindo enxergar? Eu tô, professora. Sim. Tá. Isso significa o seguinte, que eu já tenho uma linha na dimensão de 3 metros colada no cursor. E essa linha vai ser desenhada a partir da parte final, porque ele entende, tá? Que a linha ela começa da esquerda para a direita. Isso significa que o ponto final da linha é na direita. Mas se eu quiser... Ah, mas eu não quero partir do final, eu queria partir do início da linha. Significa que ela teria que estar sendo desenhada do lado oposto do que ele está aqui. Basta eu vir aqui em cima. Vocês viram que eu não cliquei em nada até agora, eu só estou mexendo o mouse. Até agora eu não cliquei em absolutamente nada, eu só estou movimentando o mouse. Basta eu vir aqui em cima, onde está escrito final, eu clico início. A linha mudou de lado. Ela continua tendo 3 metros, mas ela está começando da esquerda e indo para a direita. E eu poderia desenhar a linha a partir do meio também. Isso significa que o meu cursor estaria no meio da linha. Então, eu tenho 1,5 metro para a esquerda e 1,5 metro para a direita. Tá? Então, o QCAD ele me dá essas possibilidades. Então, eu vou começar do início, né? Pelo amor de Deus. Tá aqui. Então, cliquei. Agora eu cliquei. Dou um clique, solto o mouse e vou mover o meu mouse. Está desenhada a minha linha de 3 metros. Enquanto eu não pedir para cancelar esse comando, eu posso desenhar quantas linhas de 3 metros na horizontal eu quiser. A próxima linha horizontal, ela tem que estar alinhada com essa certinho. Então, na dúvida, não vou fazer no zóio, tá, gente? Não é para fazer no olhômetro, porque tem uma medida certa. Então, na dúvida, a gente cancela esse comando. Para cancelar o comando, é o botão ESC do teclado. Primeira má notícia que eu tenho que dar para vocês. E o Rubens pode dizer depois se eu estou falando besteira ou não. Se ele não tivesse cacuete, ou esse vício, essa mania, então ele não foi desenhista de CAD. A gente pega o terrível vício de ficar toda hora dando ESC. Você está no Word, você está dando ESC. Você está no Excel, você está dando ESC. Você está no PowerPoint, está dando ESC. Quem? Fala, Rubens. É, o tempo todo. Quem começa a mexer no CAD, independente de qual versão do CAD que é, se é CAD, GNA, CAD, o raio que o CAD, você ganha esse vício infeliz. Ficar toda hora com o dedão no ESC. Aí você esquece que você está no CAD, você está no Word. De repente, sem querer no Word, você está dando ESC para cancelar o negócio. Infelizmente, vocês vão ganhar esse vício, tá, gente? Lamento informá-los. Isso quando vocês não esquecem que você está num programa, vai mexer no outro, e vocês querem dar zoom, e o zoom do CAD não funciona no zoom do Word. Desculpa, pessoal, bem-vindos ao mundo da confusão. E vai ser bem isso mesmo. Mas tudo bem. Voltando aqui. Então, eu já tracei essa linha. Deixa eu apagar isso tudo. Então, o que a gente fez? A gente traçou essa linha aqui, ó. Esses 3 metros. Nós vamos fazer agora o seguinte, vou traçar essa linha aqui, de 3,70. Traçar esta
e depois essa daqui. Até que minha mão não tá tão torta assim hoje. Tá? Traçar essas duas agora. Eu já tenho a medida, que é 3,70. São linhas verticais e para baixo. Voltando lá para o nosso amigo QCAD. Significa, novamente, que eu vou desenhar uma linha na vertical. Aqui, ó, que bonitinho. Linha vertical. Na vertical, com uma medida de 3,70 ou 3,70. O QCAD aceita tanto ponto quanto vírgula para medida, tá? O AutoCAD, ele só aceita ponto, tá? O QCAD aceita tanto um quanto o outro. Porém, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou digitar ponto, tá? 3,70. Dou Enter. E tá aqui. Opa, mas a linha tá para cima. Significa que eu tenho que pegar aqui esse ponto aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o software de CAD ele tem que ter precisão? A precisão não é só no tamanho da linha. Eu tenho que pegar o ponto final desta linha certinho, tá? O ponto final que eu digo, as extremidades exatas da linha que já foi feita e colar com a linha que será construída. Tem que pegar os pontos certinhos. Eu não posso pegar um ponto aleatório ou, eu acho que é mais ou menos aqui e clicar. Eu tenho que pegar o ponto certinho. Nisso daí a gente tem que lembrar o seguinte. Qual é a definição de reta? É uma linha com 2 pontos. Bem, tá errado. Isso daí é semi-reta. É pegadinha mesmo. A menor distância entre dois pontos é de um segmento de reta. A definição de reta, tá, é uma linha que não tem fim e nem começo e é constituída de vários pontos. Lembra-se disso? Quinta série, gente, pelo amor de Deus. Na verdade, a gente vai trabalhar aqui muito com segmentos de reta, tá? Que é a distância entre um ponto e o outro, que são definidos, tá? A linha ou a reta, tá? Por definição, ela não tem um início e não tem um fim. O segmento de reta ou segmento de linha, ele tem um início e um fim, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre com segmentos de retas aqui. E nesse caso que eu tenho desenhado aqui de 3 metros, é um segmento de reta. O que está colocado no mouse é um outro segmento de reta. Que eu posso, a partir do início deste segmento, colar com o término ou o início desse outro. Tá? Então, vou partir aqui, vai. Para isso, eu tenho que ter uma ferramenta que é um ímã, na verdade, dentro do CAD, para pegar esses pontos que determinam o início e o fim desses segmentos de retas. Dentro do CAD existe o que a gente chama de um ímã, que vai achar exatamente quem que é esse ponto de início e de término do meu segmento de reta. Esses ímãs têm o nome de OSNAP, ou Object Snap. Que no meu caso aqui, ele já está ligado. Como é que eu sei que ele está ligado? Porque está aqui a palavra auto. Se eu tirar aqui desse auto, ele vai desligar meus ímãs. Por enquanto eu vou deixar ligado, tá? Significa o seguinte, conforme eu vou chegando perto, ele atrai, ele puxa, que nem ímã mesmo, ele puxa. Tá? E aparece a palavra final. Significa o seguinte, que eu estou unindo um final ao início ou um final ao outro. E vou clicar. Chegou perto, puxou. Vocês estão vendo onde que está o mouse? Vocês estão vendo onde que está a linha? Tá? Antes, vou mexer aqui o mouse. Aqui, ó. O mouse e a linha estão juntinhos, certinhos. No momento que eu vou movendo o mouse até chegar perto do outra extremidade, o ímã puxou. E a linha deixou de ficar colada no mouse, está colada onde?
no trecho que ele supõe que eu quero colocar. Tá? Nele, eu dou um clique. Ai, que bonitinho. Tá? Como ele é um comando que a gente chama de comando eterno, ele só vai cancelar no momento que apertar a bendita da tecla ESC, tá? Eu vou fazer do outro lado aqui também. Não preciso digitar a medida novamente, porque do outro lado a medida ainda é de 3,70. Então aqui eu vou cheguei perto com o mouse, pau. Ele já atraiu a minha linha. Atraiu a linha, cliquei. Eu tenho a medida de 3,70, 3,70. O que aconteceu aqui que é diferente do que eu falei para vocês aqui? Aqui eu tinha falado que eu tinha feito essa linha. Como eu estou no início do meu retângulo, tanto faz eu ter começado por cima ou por baixo, tanto faz. O que eu tenho que fazer agora, aqui, neste caso, é fechar o meu retângulo. Como é que eu vou fechar esse meu retângulo? Novamente, na linha. Eu já tenho meu ponto conhecido aqui e meu ponto conhecido aqui. Então, eu vou pegar essa situação aqui, ó. Vou fazer uma linha que vai ligar um ponto no outro. Isso significa que eu não preciso de medidas. Tá? Então, eu venho aqui, ó. O ímã já puxou, cliquei. Vou mover o mouse até chegar perto. Puxou, clicou, cancelou. Já tenho meu primeiro retângulo desenhado. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Sim, até agora bem tranquilo. Eu gosto de fazer essa parte bem passo a passo, chega a ser até chato, cansativo. Em português, claro, um pé no saco. Essas primeiras aulas. Mas eu gosto de fazer ela bem calmamente com vocês, porque entendendo essa coisinha chata, esse raciocínio e tudo mais, vocês vão ver que daqui a um mês, mais ou menos. Não dou mais que um mês para vocês. Vocês já vão estar fazendo pelo menos os basicão desenvolto tranquilamente. Por quê? Porque vocês estão conseguindo assimilar o para que serve a ferramenta e como utiliza a ferramenta. Lembrando, a maioria dos cursos aí explica como utiliza a ferramenta e não o para que serve a ferramenta. Tá? O Rubens deve estar falando assim, gente, o que eu estou fazendo aqui nessa aula? Oh, meu Deus do céu, eu já sei tudo isso. Ainda não saiu o resultado da dispensa, né? Fazer o quê? Não, de boa, professora, eu vou querer assistir as aulas. Oi? Tá tranquilo, eu vou querer assistir as aulas. Algumas coisas a gente esquece. Ah, legal. Legal mesmo. E professor, ele vai nos ajudar, ele tem que dizer. Mas não tenha dúvida, cola nele. Não falei nada, cola nele. Rubens, sem pedir dispensa, hein, meu? Não, ele pode até Eu pedir já dispensa. solicitei já. Ah, não. Calma. Assim não dá. Deixa eu te explicar uma coisa para vocês. Tá? Vocês podem pedir dispensa das disciplinas sem problema nenhum. Tá? No meu caso, em específico, Adam, não é porque o aluno pediu dispensa que eu não vou deixar participar das atividades das aulas. Tá? Ele está livre para participar conforme o restante da classe, sem problema nenhum. As portas estão abertas. Tá? O que ele não é obrigado a fazer? As atividades, entregar as atividades e responder chamada, porque ele já está dispensado disso tudo. Ele não vai ter nota e não vai ter falta. Tá? Mas se quiser entrar, participar das aulas, contribuir, eu deixo um aluno fazer isso à vontade. Isso eu. Tem professores que já não gostam. Ah, você já pediu dispensa, então cai fora. Eu não, eu acho legal, eu aceito. Tá? As pessoas que pediram dispensas estão participando da aula. Então, pode ficar tranquila, Rafa. Não é porque o Rubens está pedindo dispensa, se ele quiser estar presente, a gente inclui ele na turma, não tem problema nenhum. Quer dizer, vai depender dele, né?
Não, tranquilo. O que pode acontecer também, tá, Rubens? Aí depois você conversa com o professor Vitor. Você pode entrar como aluno, monitor na turma, né? Você está dispensado, mas você pode entrar como monitoria, né? Que você consegue um certificado de monitor da turma depois. Uma declaração, algo parecido. Beleza. Tá? Continuando. O que eu expliquei para vocês foi utilizando o software QCAD. Agora eu vou explicar a mesmíssima coisa utilizando o AutoCAD. Aqui no AutoCAD. Temos uma pequena diferença inicial no AutoCAD. Que pequena diferença é essa? No AutoCAD, o comando de linha está aqui, ó. Comando line. Chamei ele. Só que o comando line no AutoCAD, ele não me dá a informação se eu quero linha na horizontal ou linha na vertical. Que nem o QCAD já dá. Né? Para isso, eu é que tenho que informar para o AutoCAD o que eu quero desenhar, se está na horizontal ou se está na vertical, que é o sentido do meu trabalho. Tá? Para isso, eu tenho que ligar a ferramenta ortogonal, que é a famosa ferramenta orto. Tá? A ferramenta orto, ela vai definir se meu ponto vai estar na horizontal ou na vertical. Mas antes de eu ligar a ferramenta orto, tá? Aqui, ó, chamei o comando line e não cliquei em absolutamente nada por enquanto. Agora sim, eu vou escolher um canto qualquer da tela e vou dar um clique. Cliquei. Vou mexer. Gente, aviso importante. No CAD, eu clico e solto o dedo do botão do mouse e vou trabalhar apenas com a parte de trás do mouse. Em outras palavras, eu trabalho somente mexendo o mouse, tá? Eu tiro os dois dedos nervoso de cima dos botões do mouse, tá? E vou trabalhar somente com o que a gente brinca, né? Com a bundinha do mouse. Aqui, ó, eu só tô mexendo o mouse agora. Eu não estou clicando e arrastando, eu só dei o primeiro clique na tela, que foi um clique seco. Agora eu só estou movendo o mouse. Vocês estão vendo que é como se fosse um prego na parede com um barbante. Ele vai para qualquer lado. Tá? Se eu quero trabalhar na horizontal certinha ou na vertical certinha, eu tenho que chamar um comando chamado orto ou ortogonal. Esse comando é um comando de auxílio dentro do aplicativo CAD, dentro do software CAD. Tá? Ah, no QCAD não tem? Tem. No momento que eu pedi para desenhar a linha na horizontal e a linha na vertical, ele já veio com o comando orto automaticamente. Eu não precisei acionar o comando. Porém, no AutoCAD, eu tenho que acionar esse comando, ligar ou desligar. Então, para isso, aí vem aquela resposta que vocês sempre se fizeram, mas nunca entenderam. Ou melhor, vem a resposta da pergunta que vocês sempre se fizeram, mas nunca obtiveram essa resposta. Para que serve esse monte de tecla no computador? Lá em cima, junto com ESC, que é o F1, F2, F3, F4, F5, F6, até o F12. Essas teclas são comandos de atalho para... são teclas de atalho para algum comando. Que no AutoCAD a gente utiliza muito. Principalmente o F8. A função 8, esse F é de função. A função 8 no AutoCAD, ele liga e desliga a minha linha no momento que eu quero traçá-la na horizontal ou na vertical. Que significa o quê? Traçar na ortogonalidade, tá? O que é um traçado ortogonal? Tá? Traçado ortogonal é você fazer traçados ou na horizontal verdadeira, que seria no eixo X exato, ou na vertical verdadeira, que é no eixo Y exato. Tá? Então, agora eu vou pressionar a tecla F8. Se vocês repararem na parte de baixo,
onde tem como se fosse uma chave inglesa. Depois, na frente, está escrito line, specific, next, point, or undo. Vocês viram que meu inglês é de primeira, né? Se vocês observarem essa tarja branca embaixo, a gente chama de linha de comando. Em outras palavras, é o nosso cagueta. Tudo que você fizer no AutoCAD, ele está explicando lá embaixo o que está sendo feito. Eu não preciso posicionar o mouse lá. Já vou avisando, tá? Então, eu vou apertar a tecla F8. Apertei a tecla F8, automaticamente, na frente da palavra line, specific, next, point, or undo, ficou a palavra entre sinal de maior e menor, orto on. O que significa esse orto on? Significa que eu liguei a ferramenta que vai me trabalhar ou a horizontal perfeita ou a vertical perfeita. Tanto é que a linha que estava inclinada, de repente ela deixou de ficar inclinada, ela ficou reta. Perceberam isso? Sim. Agora eu não vou clicar nada, eu só vou mover o mouse. De repente a linha ficou o quê? Na vertical. Então, conforme eu vou chegando perto do eixo, do ponto de início da linha, se eu mexer o mouse para baixo, ele vai entender que eu quero trabalhar na vertical. Se eu mover o mouse para a esquerda ou para a direita, ele entende que eu quero trabalhar na horizontal. Então, eu achei o comando parecido com o QCAD, que vai fazer as linhas na horizontal e na vertical. Com uma diferença. No QCAD, toda vez que eu quero fazer uma linha na vertical e eu estiver com o horizontal acionado, eu tenho que cancelar e começar tudo de novo, pedindo a outra opção. Aqui, basta eu mover o mouse para o lado que eu quero. Então, a primeira informação de medida que eu tenho é de 3 metros. Basta eu digitar, não preciso posicionar o mouse em canto nenhum. É só o quê? Mover para que lado que eu quero a minha medida, a minha linha, tá? Vocês viram que está na horizontal, eu já digitei o número 3, que é de 3 metros, e dou Enter. Tá aqui, ó. A linha já está desenhada aqui, ó, bonitinha. Agora, eu vou mover o mouse para baixo. Tá? Já vou explicar como é que a gente dá o zoom aí. Eu vou digitar 3.7. Lembrando que o CAD não aceita a vírgula para medidas, tá? Ele só aceita ponto. Então, eu digito 3.7. E dou Enter. Podia ser para cima também, tá, gente? Tanto faz para cima ou para baixo nesse caso, porque é a construção do primeiro retângulo. E dou Enter. Vou mover o mouse agora para a esquerda. Movi. E vou digitar 3 novamente. E dou Enter. Por enquanto, eu não precisei dos nossos amiguinhos, OSNAP, que são os nossos ímãs, tá? Agora eu vou usar, vou cancelar aqui o comando de linha. Vou dar um zoom aqui, já vou explicar para vocês o comando de zoom do CAD. Vou chamar novamente o comando de linha. E eu quero unir este ponto até este ponto aqui. Vocês repararam que apareceu um quadradinho verde nas extremidades? Sim. Eu não estou clicando nada, só estou movendo o mouse. Esse quadradinho verde que apareceu aí é o meu ímã. Aquele ímã que a gente trabalhou lá no QCAD, ele aparece aqui também, o OSNAP. Então, ele vai achar o ponto final desse segmento de reta e achar o ponto final do outro segmento de reta, para me criar um segmento de reta que vai unir tudo isso. Então, meu primeiro ponto é aqui. E, ó, não preciso digitar medida nenhuma. Basta aparecer o quadradinho verde, eu clico. Tá feito o nosso retângulo de 3 por 3,70. Vocês viram que o raciocínio é o mesmo nos dois softwares? Sim, professora, é bem parecido mesmo.
O raciocínio é o mesmo. Só a forma de você pegar a ferramenta que muda um pouquinho, mas o raciocínio é o mesmo. Tá? Então, opa, já aprendemos a desenhar o retângulo no CAD. Que legal. Tá? Mas aprendemos a desenhar utilizando as ferramentas e sabendo por que eu tenho que utilizar as ferramentas da forma como que eu tenho que utilizar. Isso que é a parte mais importante. Tá? O que eu esqueci de falar para vocês é com relação ao zoom. Tá? Como é que eu vou dar o zoom no CAD? Tanto no QCAD quanto no AutoCAD, o zoom, tá? Ele é dado pela rodinha do mouse. Como assim, rodinha do mouse? O mouse de vocês, ou a maioria dos mouses, tem 3 teclas. Não, professor, ele só tem 2 teclas e uma rodinha no meio. Ok. Essa rodinha no meio, ela tem um nome. Se chama scrum. Tá? E essa rodinha, no momento que eu rodo ela para frente, eu estou aumentando o zoom do desenho. Rodando para frente, estou aumentando o zoom. No momento que eu rodo ela para trás, eu estou diminuindo o zoom. Ó, o quadradinho está ficando pequenininho. Tá? Detalhe, eu não estou diminuindo o tamanho do desenho, mas sim a visualização dele. Ele continua medindo 3 por 3,70. Tá? A forma que eu estou enxergando o desenho que está mudando, mas ele continua medindo a mesma coisa. Tá? Se eu pegar essa rodinha, pressionar para baixo e manter ela pressionada, vai aparecer essa mãozinha aí. Tá? Então, eu tenho meu zoom de ampliação, de redução e a mãozinha que a gente chama ferramenta PAN, que ela vai mover a tela para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Tá? Isso tudo eu faço com o mouse. Isso tanto para o AutoCAD quanto para o QCAD. Vou rolar o mouse para frente, estou dando zoom para ampliar. Estou rolando agora o mouse para trás, estou diminuindo. Estou pressionando aquela rodinha para baixo, apareceu a mãozinha, estou movendo. Opa, professora, então quer dizer que a mão, essa rodinha é um botão também? Sim, é um botão também. Se eu der 2 cliques rápidos com a rodinha, estou maximizando o meu desenho na minha área de trabalho. Tá? Aqui no CAD é a mesma coisa. Eu venho aqui, posiciono no meio do desenho, ou mais, não precisa no meio do desenho. E vou pegar, pressionar 2 vezes rapidamente a rodinha. Ele maximiza o desenho. O que significa maximizar o desenho? Ele vai aparecer ele na sua totalidade na tela, na área de trabalho, na área preta. Entenderam mais uma função da rodinha, do mouse? Não é somente para rolar a tela para cima e nem rolar a tela para baixo no Word, no Excel e na internet. Ele tem outras funções também. Podemos seguir? Sim. Gente, dessa forma, tá dando para vocês pegarem, tá tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Vamos voltar para o nosso desenho inicial. Voltando aqui para o desenho inicial. Como eu falei para vocês, nós vamos desenhar a casa a partir do dormitório. Primeiro eu vou analisar o dormitório, depois eu vou partir para as outras áreas aí. Ok? Eu já fiz o retângulo de dentro. Tá? Agora eu tenho que fazer a espessura da parede. Isso daqui é a minha parede. Tá? Isso daqui é a minha parede. Ô, mão torta.
Mão torta é a minha, tá, gente? Então, isso daqui é a parede. Ok? Bom, nesse desenho aqui, deixa eu ver se está marcando aqui. Não, não está marcando. Mas eu já sei até qual que é a medida, porque é de praxe. Em geral, a gente costuma trabalhar da seguinte forma. Pode variar conforme o sistema construtivo e pode variar conforme o tipo de material que eu estou utilizando. Se eu não sei qual que é o material que eu estou utilizando, a gente acaba trabalhando com a seguinte medida. Paredes externas. O que são as paredes externas? A envoltória, o que fica ao redor da edificação. 25 centímetros, que é o tijolo mais o acabamento, ou bloco, né? Mais o acabamento. Paredes internas. 15 centímetros. Elas são mais finas, porque o bloco que eu utilizo ele é menor, tá? E o acabamento também acaba sendo um pouquinho menor aí, porque é uma parede interna, ela não precisa de tanta proteção com relação às intempéries. Por isso que a parede externa ela é mais grossa, tá? Porque eu tenho que proteger a casa de chuva, umidade, um monte de coisa aí, tá? Lembrando que essa medida não é a medida obrigatória para tudo. Isso é em função do material que foi escolhido. Eu posso ter paredes menores, eu posso ter paredes mais largas, tá? Mais largas ou mais finas aí, em função do sistema construtivo e em função do material que eu estou utilizando. Neste caso, estamos adotando que as paredes externas são de 25 e as internas são de 15. A pergunta é, esta linha aqui, em relação a esta aqui, o que elas são? Paralelas? Ok, perfeito, exatamente. O mesmo acontece nesta em função com esta em função desta e esta em função desta, correto? Sim, professora. Em outras palavras, eu vou ter que fazer uma sequência de paralelas. Duas paralelas aqui, medindo uma distante da outra, 25, e duas paralelas, medindo uma da outra, distante 15 centímetros. Ok? Entendi o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer linhas paralelas, sendo que neste L é 25 e neste L é 15. Vamos lá para o QCAD. Bom, como é que eu vou fazer linha paralela aqui agora? Oh, meu Deus do céu. Ah, já sei. Eu vou traçar uma linha de 15 para cima, para baixo? Não. Não e não. No CAD, seja ele no QCAD, no AutoCAD, no outro raio que o CAD, existe uma ferramenta que nos auxilia a trabalhar linhas paralelas, tá? No nosso caso aqui, eu não estou falando de uma linha paralela. Então, eu venho aqui no comando de linha e vou informar aqui, ó, onde está o mouse, que eu vou trabalhar uma linha, vou desenhar uma linha paralela a uma já existente a partir de uma distância determinada, tá? Então, clico no comando e ele já me pergunta qual é a distância que você quer. A pergunta está sempre aqui em cima. No AutoCAD, a pergunta está embaixo. No QCAD, a pergunta está aqui em cima. Tá? Qual a distância que eu quero? A distância que eu quero é 25 centímetros. Então, eu vou ter que converter o meu 25 centímetros para metros. Como é que eu digito? Como é que eu escrevo 25 centímetros em metros?
Como é que eu faço a conversão? De centímetro para metro. Ponto 25? Exatamente. Tá? Exatamente. Eu divido por 100, certo? Significa que eu vou ter 0,25. Então, 0,25. E dou Enter. Esse número que aparece, ele quer saber quantas vezes eu quero reproduzir essas paralelas. Aí eu pergunto, quantas vezes eu quero reproduzir essas paralelas? Lembrando que a reprodução vai ser a partir desta linha e desta de cima. Se eu pedir 10, ele já vai criar 10 linhas paralelas automaticamente. São 10? São uma para cada paralela. É uma para cada, né? Então eu tenho que vir aqui e trocar esse 10 para 1. Então eu venho aqui, ó. Posiciono o mouse. Apareceu o objeto que eu quero, eu clico. Vou posicionar o mouse. Tem que ser do lado que eu quero também. Tem que ser do lado de fora do retângulo, tá? Não pode ser do lado de dentro. Porque se for do lado de dentro, a medida que eu digitei tá errada. Então, aqui, ó, apareceu, cliquei. Mas não colou, uma não uniu na outra. Calma, a gente vai fazer elas unirem. Vamos fazer primeiro os paralelos. Depois a gente estica elas. Agora, o lado de cá, é a mesma medida? Não. Significa que eu tenho que vir aqui na distância e alterar a medida. Para 15. Opa, 15. Dou Enter. Venho, posiciono o mouse, apareceu a imagem, cliquei. Diminuo o zoom, aumento um pouquinho, tá? Não tenho medo de utilizar o zoom. Para usar o zoom, eu não preciso cancelar o comando não, tá? Vocês viram que eu não cancelei nada, eu só aumentei e diminuí o zoom. Posicionei, cliquei. ESC para cancelar. Desenhei as paralelas. Para eu unir esses cantinhos, que deve estar dando um comichão em vocês, por quê? Deve estar dando esse comichão. Porque aqui os cantos estão unidos. Mais ou menos, né? Porque aqui nesse trecho aqui não tá. Mas calma, que vai ficar já já. Mas para a gente unir, para ficar mais bonitinho, né, eu tenho que vir... Tá? Cadê você? Deixa eu ver aqui mesmo. Não, não é aqui. Eu tenho que vir aqui nesse conjunto de ferramentas que está aqui embaixo. Que eu tenho o esquadro, o lápis, o compasso. São as ferramentas para modificação do desenho. O que significa? Eu não vou criar uma linha para acrescentar. Eu tenho que esticar tanto a linha da horizontal quanto a vertical para elas se encontrarem. Isso significa que eu tenho que modificar tanto a linha da horizontal quanto a vertical que eu acabei de criar com as linhas paralelas. Tem que modificar a propriedade delas. Modificar em que sentido? No tamanho delas. Então, eu vou clicar aqui. Vocês vão falar assim, Jesus amado, o que é isso? São as ferramentas que vão nos auxiliar. Qual que eu vou utilizar? É essa daqui, ó. Aparar os dois. O que significa esse aparar os dois? Ele vai entender que eu tenho... Bem, chama aqui. Ele vai entender o seguinte, que eu tenho que pegar essa linha em função dessa e unir. Uniu. Ele esticou as duas ao mesmo tempo até elas se encontrarem. Enquanto eu não cancelar o comando, eu vou esticando uma por uma. Estiquei todas? Cancelo. Pronto. Eu estiquei tudo que eu queria. Isso no QCAD. Vamos ver quais são as duas ferramentas que fazem tudo isso, porque aqui a gente trabalhou com duas ferramentas, que foi a paralela com distância e o aparar os dois no QCAD. E no AutoCAD?
Existem essas duas ferramentas? Existem, só que elas têm outros nomes. Tá? Que fazem exatamente a mesma coisa. Tá? No AutoCAD, para criar linhas paralelas, eu vou utilizar o comando offset. Que ele está aqui, ó. Essa ferramenta aqui. Chamo o comando offset. Chamei ele. A primeira coisa que ele me pergunta lá embaixo na linha de comando é, ou colado no mouse, né? Qual que é a distância entre um objeto e o outro? Qual a distância das paralelas? Offset significa paralelas, tá? Qual que é a distância? Então, eu vou digitar 0, ponto, mas é um ponto só, não tantos assim, né? 0,25. Dou Enter. Vou mover o mouse e vou informar, ó, eu quero o 0,25 desta linha para cima. Desta linha para a esquerda. Nesse caso, eu tenho que clicar em cima da linha para ele informar, ó, a linha original é essa e para o lado que eu quero é este. No KiCad, bastava eu posicionar o mouse na linha que eu queria e depois clicar para o lado que eu queria. Então, existe uma pequena diferença. Mas tanto num quanto no outro, antes de eu começar a pensar, clicar, eu tenho que primeiro informar a medida. Agora, eu vou ter que trocar a medida. Eu tenho que cancelar o comando offset. Tá? No caso do KiCad, eu não preciso cancelar. Aqui eu preciso cancelar. Chamar novamente o comando offset. Vamos chamar novamente o comando offset. Aí ele vai perguntar, a medida que você quer é 0,25? Não, não é mais 0,25. Então, eu vou lá digitar 0,15, porque agora mudou. Digitei 0,15, dou Enter. Aí ele pergunta, qual que é o objeto original para fazer o 0,15? Vou mover o mouse, movi. Posiciono em cima da linha original, clico em cima dela e vou mover para o lado que eu quero. Na sequência, eu clico. Vocês viram aqui, ó. Não cancelei o comando offset e usei a ferramenta pan aqui, que é a rodinha, pressionada para baixo. Clico em cima da linha, posiciono para baixo e clico. Eis o comando offset ou o comando de paralelas do AutoCAD. É diferente do KiCad? Não. Fez a mesma coisa. E praticamente da mesma forma. A diferença era aonde estão as ferramentas e como é que eu coloco a informação. O restante é tudo igual. Vocês viram que não tem diferença nenhuma de um software para o outro? A cara deles é diferente, mas a forma de utilizar é a mesma e o raciocínio é o mesmo. Tudo bem até aqui? Tranquilo, professora. Agora, unir esses pontinhos, essas quinas que não se fecham. Para unir essas quinas, no AutoCAD, a gente vai utilizar a seguinte ferramenta. A ferramenta Fillet. A ferramenta Fillet, ela serve para duas coisas. Unir os cantos ou arredondar os cantos. Tá? No momento que eu chamo a ferramenta Fillet, ele me pergunta quais são os objetos que eu quero aproximar. Eu vou clicar. Detalhe, eu tenho que clicar sempre em objetos em sentidos opostos. Tá? Eu vou clicar justamente aonde? Na vertical e depois na horizontal. Fechou. Só que ao mesmo tempo o comando fecha junto. Ele não é um comando eterno no CAD, diferente do KiCad, que ele é um comando eterno. Tem que estar chamando ele toda hora. Toda hora. Aí você vai falar assim, Jesus amado, tem que ficar clicando naquele botãozinho lá em cima, depois clicando aqui embaixo. Um botãozinho em cima, lá embaixo. Calma. Se eu apertar a barra de espaço ou o Enter no teclado, vou apertar o Enter. Ele repete
o último comando que eu trabalhei. Como é que eu sei que ele está repetindo o último comando que eu trabalhei? Porque lá embaixo, naquela barra branca, está aparecendo lá, fillet. Opa, comando que eu pedi, o último comando que eu pedi foi o fillet. Então, eu não preciso vir aqui em cima e chamar o fillet novamente. Basta eu apertar a barra de espaço ou o Enter, tá? No AutoCAD, a barra de espaço, ela é entendida como um Enter. Cuidado! O AutoCAD não entende a barra de espaço como barra de espaço. Ele entende como um Enter. Então, clico na vertical e depois na horizontal. Dou um Enter. Clico. Agora eu vou fazer diferente. Vou clicar na horizontal e depois na vertical. Vocês vão ver que dá na mesma. Aqui, ó. Na horizontal e na vertical. Fechou tudo. Aí você dá 500 ESC para ter certeza que você cancelou o comando. E aí? Fiz a mesma coisa no AutoCAD e no QCAD? Sim. Algum segredo aqui? É só lembrar quais são os comandos. Mas o raciocínio vocês já estão conseguindo assimilar. Isso que importa. Dúvida aqui, gente? Da minha parte, não, professora. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim. Pra mim, tá de boa. Nesse ritmo tá bom para vocês ou vocês acham que tá muito devagar, tem que pegar mais rápido? No começo tem que ser assim devagarzinho, professor, pra gente se acostumar. Ah, que bom. Bom, eu vou fazer o seguinte, gente. Vocês me dão menos de um minuto para pegar o carregador do celular. Que agora eu vou explicar para vocês pelo aplicativo. No celular. Ou melhor. Não, pelo aplicativo no celular eu vou explicar semana que vem. Porque aí eu mostro para vocês. Não, eu vou mostrar semana que vem, não vou mostrar hoje não. Não é porque eu tô com preguiça de pegar o carregador, não, gente. É que eu quero mostrar, eu quero mostrar com a câmera como é que a gente trabalha com o dedo em cima do celular. E para isso eu teria que montar uma arapuca aqui para poder filmar melhor. E eu tive que desmontar para fazer umas coisas e esqueci de remontar. Então, eu acho melhor eu montar durante a semana e mostrar para vocês onde o dedo vai, deixa de ir, para vocês entenderem como é que funciona o aplicativo do celular. Tá? Eu acho melhor. Porque ele não é difícil, ele é muito parecido tanto com o QCAD quanto o AutoCAD. Mas no momento que vocês veem o dedo desenhando em cima da tela, fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Estou falando isso porque para uma turma eu fiz sem mostrar o dedo passeando na tela e para outra turma eu fiz com o dedo passeando na tela. Qual delas que deu certo? Mostrando o dedo passeando na tela. Tá? Então, eu prefiro montar todo o suporte de como... Então, semana que vem, com certeza, eu faço tudo isso no celular, vocês vão ver. Que também não é difícil, não é complicado. Porém, vamos dar prosseguimento ao nosso desenho. Aí vocês acham, nossa, agora que tá ficando fácil, ela vai complicar. Vou complicar mesmo. Pensando geometricamente, no nosso desenho, literalmente falando, lembrando, geometricamente falando, o dormitório está desenhado. Está faltando desenhar essa situação aqui, que a gente chama de janela, e essa outra situação aqui, que a gente chama de porta. Está faltando desenhar isso. Mas isso daí a gente vai desenhar mais para frente, não é agora.
tá? Porque primeiro tem que desenhar todo o restante da casa. O que eu vou desenhar agora é a minha cozinha. É a cozinha que eu vou desenhar agora. A pergunta é, essa cozinha, qual é a figura geométrica que ela se parece? Quadrado? Então, parece um quadrado, mas não é um quadrado. Por que que não é um quadrado? Porque os lados não são do mesmo tamanho, né? Exatamente. Ela mede 3 por 2,55. Para ser um quadrado, ela teria que medir 3 por 3. Tudo bem até aí, gente? Então, ela é um retângulo também. Só que eu não vou desenhar ela a partir de um retângulo. Aí você vai falar assim, como não? Isso é um retângulo, de acho. Por que você não vai desenhar a partir de um retângulo? Pelo seguinte, eu vou desenhar ela a partir de algo que já está desenhado. Eu já não tenho esse ambiente aqui desenhado, que é o dormitório, e a cozinha ela não está colada, grudada no dormitório. O que que a cozinha tem em comum com o dormitório? É a parede da esquerda? Esquerda de quem? A esquerda do desenho. Esquerda do desenho, esse daqui? Não, perdão, a esquerda da cozinha e a direita do dormitório. Tá falando essa parede aqui? Isso. Exatamente. Essa parede, ela serve tanto para o dormitório quanto para a cozinha. Significa que um dos lados da cozinha já está desenhado. Então, eu não vou partir do zero. O dormitório, quando eu comecei, eu parti do zero. A cozinha, eu não vou partir do zero absoluto. Eu já tenho uma das paredes desenhada. Essa parede que está desenhada, o que que ela é em relação ao restante? Vamos pensar como desenho geométrico. O que que essa parede, ou esta linha aqui, é em relação ao restante? Bom, eu utilizaria como ponto de referência. Referência em que sentido? A distância que eu vou ter que estar colocando para frente. Ou utilizaria um offset aí, só digitaria 3 e depois daria o espaçamento da outra parede. Em outras palavras, essa linha aqui, ela é paralela a esta aqui, correto? Correto. Entenderam por que eu falei que eu não preciso pensar em desenhar? Eu sei que ela é um retângulo, mas eu não preciso partir do zero do retângulo. Eu vou trabalhar agora com a ferramenta offset, ou com a ferramenta de paralela com distância. De qual distância? 3 metros. E depois, uma distância de 25 aqui. Então, vamos para o nosso amigo QCAD primeiro. Então, vou lá. Linha paralela com distância de 3 metros. Dessa linha para o lado direito. Cliquei. Vou alterar a medida. 0,25. Dessa para o lado de fora. Tá feito. CAD. Vou mover para cá. Mesma coisa. Offset de 3 metros. Dessa linha de fora para direita. Cancelo.
chamo de novo, 0,25, enter. Desta linha para o lado de fora. Desenhei essa e desenhei essas duas aqui. Ok? Show de bola. Agora eu tenho que fazer o quê? Unir essa daqui, que já está aqui, ó. Ela já... Eita, vou fazer besteira aqui já. Eu tenho já essa linha aqui, ó, que vai daqui até aqui. Eu tenho que pegar ela, esticar até chegar aqui, nessa daqui. Existe ferramenta para esticar ela uma na outra? Existe, né? Eu venho aqui nas ferramentas, aparar os dois, eu quero esticar essa até chegar aqui. Chegou. E eu vou fazer a mesma coisa nesta para com esta. Vem aqui, ó. Vou pegar essa e esticar até chegar nessa. Essa meleca que sobrou aqui, calma que a gente já vai ajustar isso daqui a pouco. Não se preocupem. Isso fiz no QCAD. Vamos para o AutoCAD. A mesma coisa. Eu vou chamar a ferramenta Fillet e vou informar que eu quero desta, ó, de fora com de fora. De dentro com a de dentro. E ficou a mesma coisa que esses cantinhos aqui, maldito. Tá? Significa o seguinte. Eu quero apagar isso daqui. Porém, se eu pedir para apagar esse pedaço e aparecer isso tudo aqui selecionado, eu vou apagar a linha inteira. Mas eu não quero apagar a linha inteira, eu quero apagar um pedaço. Tá? Para apagar a linha inteira, eu clico em cima dela e aperto o botão Delete. Apaguei ela inteira. Ctrl Z, volta a última ação que eu fiz. Mas eu não quero apagar ela inteira, de acho. Eu quero apagar um pedaço. Para apagar um pedaço da linha, eu vou usar a ferramenta Trim, que é essa daqui da tesourinha. Ferramenta da tesourinha, Trim. Chama a ferramenta Trim. Na sequência, eu dou mais um Enter. Não cliquei em nada, só vou dar um Enter. Aí eu vou aparecer aqui, ó. Posicionar em cima do trecho que eu quero apagar. Clico, apagou. Clico, apagou. Aqui. Aquelas linhas que estavam atrapalhando a apagada. No QCAD, fazer a mesmíssima coisa. Tá aqui. A informação. Eu não quero isso daqui. Se eu clicar em cima da linha... Opa, tem que cancelar, que tá o comando aberto aqui. Ó. Se eu clicar em cima, eu vou apagar ela inteira. A mesma coisa. Aperto Delete, putz, apaguei inteira, mas não quero inteira, quero pedaço. Ctrl Z, volta a ação. Eu quero apagar um pedaço. Para apagar um pedaço, venho aqui novamente nas ferramentas de modificação, porque eu vou utilizar uma ferramenta de modificação. Tá? E vou utilizar essa ferramenta aqui, que ele se chama Aparar. Era essa? Eu nunca lembro. Ah, não, desculpa, é rompe o segmento. Eu sempre confundo aqui no QCAD, tá? Rompe o segmento. É a ferramenta que eu vou utilizar aqui. É a ferramenta Trim do mesmo jeito, só que ela tem um outro nome, tá? Que é o rompe segmento. Clico nela e vou clicar em cima do pedaço que eu quero apagar e em cima do pedaço que eu quero apagar. Pronto, tá feito. Aí cancelo, né, para fechar o comando, porque ele é eterno, né? Cancelei e fechou. Para finalizar a cozinha, basta eu fazer o que agora? Eu já tenho essas duas linhas aqui, ó. Agora eu tenho que criar quem? Estas duas aqui. Com qual ferramenta que eu vou criar essas duas? Também com offset?
Exatamente, com as ferramentas de criação de paralelas, que é o offset, no caso do AutoCAD, ou paralela com distância, no caso do QCAD. Lá, AutoCAD, ferramenta offset, esqueci de ver a medida, né? Medida de 2,55. Ah, mas o desenho tá vírgula. Para efeito de indicação de medida, toda indicação de medida se chama cota. Tá? Para efeito de indicação de medida, que são as cotas, eu utilizo a vírgula. Porém, para digitar dentro do AutoCAD é ponto. Então, eu vou chamar o offset e digitar 2,55. Enter. Da linha de dentro para baixo. Tanto é que, ó, ele mostra a medida que eu acabei de digitar. Essa medida é, clico. Agora, cancelo, chamo o offset novamente e vou digitar agora a espessura da parede, que é 0,15. Enter. Clico na linha que representa uma face da parede, posiciono para o lado que eu quero e cliquei. E dou ESC. Então, só que agora eu tenho que apagar esse tiquico aqui e esse outro tiquico aqui. Qual ferramenta que eu utilizo para apagar um tiquinho da parede? O trim. Exatamente. Chama a ferramenta trim. Chamei a ferramenta trim, dou um Enter. E na sequência eu clico no trecho que eu quero apagar. Se eu não der esse Enter, ele não vai saber qual que é o trecho, ele não vai selecionar para mim o trecho que eu quero apagar. Ele vai entender que eu quero apagar um trecho muito grande. Então, eu tenho que dar esse Enter para informar que é um trecho pequeno. E ESC. Está aqui o nosso dormitório e a nossa cozinha. No QCAD, eu vou fazer a mesma coisa. A ferramenta de linha, distância com paralela, vou apagar aqui 2,55. Vou informar que é dessa daqui para baixo. Muda a medida, 0,15. Posiciono, clicou. E agora eu vou romper o segmento. Tchau. E tchau. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Tudo bem, sim. Vocês querem saber um segredo? Bom, 80% dos desenhos que vocês fizerem no CAD, vocês vão utilizar exatamente esses comandos. Linha, offset, trim, erase e fillet. Literalmente, esses são os comandos mais utilizados para desenho de construção civil dentro dos softwares de CAD. Tô falando besteira, Rubens? Não, não tá falando não, professora. O Rubens vai ficar de saco cheio. Toda hora fala assim, tô falando besteira, não sei o que. Porque ele mexe no CAD, ele já tem uma noção, então ele pode dizer se eu tô engambelando vocês ou não. Vocês tendo o domínio dessas ferramentas que eu expliquei hoje, vocês vão fazer muita coisa no CAD. É legal conhecer as outras? É, não vou falar que não é, tá? Mas essas são as principais que vocês têm que ter o domínio. Eu não vou perguntar se teve dúvida ou não, porque agora vocês têm que começar a praticar. Vocês têm que começar a botar a mão na massa aí, tá? Então, aqueles que já conseguiram ou que já têm o CAD instalado,
Se quiserem tentar fazer essa parte que a gente fez até agora, tá? Eu acharia super interessante já começar dando uma fuçada. É óbvio que uma coisa ou outra vocês vão esquecer, ai, como é que é isso, aquilo, outro. A aula vai estar gravada, vai estar sendo gravada, então dá para puxar a gravação e fazendo passo a passo conforme a gravação está pedindo, aí conforme a aula a gente está trabalhando. Tá? Eu acho legal. Ah, professora, mas eu ainda não tenho o CAD. Não entre em pânico, fique tranquilo. Pelo menos tente baixar o QCAD, não precisa baixar o AutoCAD, tenta baixar o QCAD para entender o mecanismo dele. Conseguiu entender o mecanismo do QCAD? Para migrar depois para o AutoCAD fica mais fácil. Putz, mas nem computador eu tenho, eu só tenho celular. Semana que vem eu vou explicar pelo celular como é que a gente faz tudo isso daí que a gente fez até agora. Que dá para fazer no celular também. Ok? Só esqueci de fazer uma coisa com vocês até agora, que é salvar o arquivo. Não confiem do jeito que eu confiei até agora. Ficar trabalhando 1h30 em cima do software de CAD sem salvar. Não confiem, tá? Vão fazendo e salva. Faz um pouquinho, salva. Faz um pouquinho e salva. Tá? Quando o arquivo está no início, ele ainda é leve, então não tem tanto perigo. Mas conforme vocês vão trabalhando, o arquivo vai ficando pesado. Ficando pesado, ficando pesado. Aí chega uma hora que vocês esquecem de salvar e dá pau. Às vezes vocês vão perder o trabalho de 1h30. Sabe o que quer dizer o trabalho de 1h30 de desenho no CAD? É muita coisa. Então, vão fazendo e vão salvando. Tá? Como é que a gente salva? Clica no disquete. Se é a primeira vez que eu estou salvando, basta simplesmente digitar o nome. Tá? E lembrar onde que eu vou salvar, tudo bonitinho. Então, eu vou salvar aqui, cadê? Na minha área de trabalho, tem uma pasta... Não tem pasta nenhuma. Deixa eu pôr aqui, nova pasta. IAC 2021, que é o caso para a aula de vocês. Estou criando uma pasta nova. E vou pôr aqui. Planta 1B, né? Vocês são turma B, né? Então, planta 1B, para saber que é de vocês. Ele vai salvar em DXF. DXF é uma linguagem de arquivo vetorizado universal. Isso significa o seguinte, que ele vai abrir em qualquer software de CAD. Tá? Então, DXF é uma linguagem universal que abre em qualquer software de CAD. Tá? Isso daqui é o QCAD. Ele automaticamente já está salvando em DXF aqui para mim. Tá? Salvei, posso fechar. No AutoCAD, vamos lá. Mesma coisa, clico aqui. No disquete, como é a primeira vez, puf, já aparece aqui onde que eu quero salvar. Vamos puxar aqui a mesma. Que Guaraci ACC de 2021. Ele salva em DWG. DWG é uma extensão de arquivo vetorizado, mas é específico da Autodesk. A DWG, ele é patenteado da Autodesk. Da mesma forma que no Word é .doc ou docx, porque ele é patenteado da Microsoft para o editor de texto. XLS, ele é patenteado da Microsoft para planilha eletrônica. Então qual que é o do editor de texto? Que é a linguagem universal que abre em qualquer editor de texto. É TXT. Que fica uma desgraceira total, desbagunça toda a formatação, mas é o TXT. Tá? No caso dos softwares de vetorização, que são os softwares de CAD, é o DXF. Tá? Mas como eu vou continuar trabalhando esse arquivo específico em AutoCAD, então eu só vou salvar aqui como planta 1B. Aí você fala assim, mas você está salvando com o mesmo nome do outro arquivo. Sim, só que um é DXF, o outro é DWG. Não tem problema nenhum.
Vou salvar. Fechar aqui. Cadê? Agora, nessa bagunça aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Planta DWG, que é do AutoCAD, ó. Vocês veem aqui, já tá aqui, ó. Tipo AutoCAD Drawing, quer dizer, é um arquivo tipo AutoCAD. No de baixo. E tá dizendo também que é um tipo AutoCAD, mas na verdade ele é uma linguagem internacional. Tanto é que tem, no final tá escrito Interchange, que significa o seguinte, que é um arquivo de CAD que ele é universal. Interchange significa universal, nesse caso. E aqui ele é específico. AutoCAD Drawing significa que ele é específico do AutoCAD, tá? Vocês viram aqui a diferença dos dois? E detalhe, vocês viram que eu fiz a mesma coisa no QCAD e no AutoCAD. Olha o tamanho dos dois. DXF tem 28 KB e no DWG 40 KB. Porque aqui, nesse DWG, ele está entendendo que está incorporando outras informações específicas do AutoCAD. E nesse daqui, todas as coisas específicas do AutoCAD não existem. Então, ele é um arquivo mais puro, ele é mais limpo. Em outras palavras, é o primo pobre. Por isso que ele é menor, o tamanho é menor. Mas eu consigo abrir esse em qualquer software de CAD. Esse de cima, não. Eu só consigo abrir em software que tem o filtro da Autodesk, ou eu tenho que converter ele para DXF para abrir qualquer software de CAD. Ok? Eu acho que hoje eu fiz um massacre da serra elétrica com vocês. Tá? A gente já viu coisa pra caramba, por ser primeiro contato de muitos de vocês com ferramenta de CAD. Então, alguns de vocês já ficaram meio tonto, meio zonzo, outros vão dormir com essas informações na cabeça, amanhã vai acordar, tipo, alguém anotou a placa do caminhão, né? Mas, se eu não começar desse jeito, já de sola com vocês, vai ficar complicado para a gente aprender tudo o que a gente precisa aprender esse semestre em relação a CAD. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês no sentido, deu para acompanhar? Tá muito rápido? Tá dando para sentir o drama? Como é que tá aí, gente? Por mim deu pra acompanhar de boa. Achei bem interessante. Agora é questão de prática mesmo. Uhum. E tem que praticar. Gente, o CAD em si não é difícil. Tá? Deu para perceber que ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele não é difícil, desde que você entenda o raciocínio que tem que ter para manusear ele. E não é só o raciocínio que vocês têm que ter em mente. Tem que praticar também, tem que começar a praticar. Seja o AutoCAD ou seja o QCAD, tá? E na semana que vem eu vou passar para vocês o GNA-CAD, que é o pelo celular. Praticando qualquer versão de CAD, vocês vão conseguir ativar o raciocínio de vocês. Ativou o raciocínio? Daqui a 1 mês e meio, vocês estão fazendo as coisas sem eu falar para vocês quais as ferramentas e qual o raciocínio que vocês têm que trabalhar. Perfeito, moçada? Então, eu acho que por hoje a esfrega já foi boa. A gente pode encerrar por aqui. E na semana que vem, eu vou fazer esse mesmo desenho novamente a partir do
GNA, CAD e dar continuidade. Perfeito, gente? Professora, Tá deixa eu só te fazer bom. uma pergunta. Pois não, Rubem? Você fez o desenho na escala 1 por 1? Sim, senhor. Ah, beleza. Eu ainda não entrei no quesito escala, né? Porque eu espero sempre a professora Roseli falar de escala para vocês, em desenho técnico, para explicar para vocês que tudo que é feito no CAD é na escala 1 para 1. Tá? Aí eu espero ela explicar a questão de escala para depois a gente voltar nesse assunto aí. Ah, beleza. Hoje eu Ela dou uma introdução. começou. Ela já começou? É. Sim. Ótimo. Isso quer dizer que daqui a uma semana e pouco eu já estou explicando isso para vocês também. O que significa escala natural no CAD, aquela coisa toda. Mas eu prefiro que ela explique primeiro para depois eu pegar esse gancho aí. Pensei que ela ainda estava na letra técnica com vocês. Não, ela já começou já a explicar sobre a escala. Ah, legal. Perfeito. Bom, gente, eu posso dizer o seguinte para vocês. Por hoje é só. Obrigada pela vossa compreensão, pelo vosso empenho aí, ter ficado me escutando, né? Porque começar uma segunda-feira fria desse jeito, com essa paulada de hoje, eu sei que não foi fácil. Então, por hoje é Obrigada, só. senhora professora. Por hoje é só, amiguinhos. Segunda-feira que vem, tamo junto de novo. Tá bom, professora. E aí, boa Obrigada, noite. viu? Boa Nada, noite. boa noite aí, gente. Bom descanso. A senhora também. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Em pé.